Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy, no podcast Projetista 3D. Bom, aqui a gente fala as melhores práticas e a sua evolução sobre como você pode viver e evoluir como um projetista 3D, sendo cogitado pelas maiores empresas globais, trazendo soluções em último nível para suas empresas, beleza? Eu vou chamar aqui a minha amiga e parceira Gabriela Vasconcelos. Olá! E aí, Gabriela, tudo bom? E aí, tudo Beleza? bem? Beleza. Maravilha. Estamos aqui em mais uma live, né? Para a gente bater um papo aí bacana nesse mundo aí de projeto 3D, né? E as oportunidades, enfim. Bom, como de costume, qual o tema de hoje? Isso aí, então, como o Anderson explicou bem, né? O podcast Projetista 3D, né? Onde a gente aborda diversos temas, tanto de conscientização, tanto de como está a área, né? Como é que está o mercado, quais são as tendências, né? Quais habilidades você precisa desenvolver, né? Quais são os projetos, assim, como é em si o trabalho de um projetista 3D, né? Então, tudo isso, todos esses temas a gente aborda na live de hoje. E o tema de hoje é como um projeto como esse que a gente vai mostrar nessa live de hoje, você consegue faturar 10K, né? Na indústria, por exemplo, dessa peça, na indústria automotiva. É importante até a gente falar, até contextualizar assim, né? Olha só, é super importante que a gente entenda por que as grandes empresas, ou melhor, porque todas as empresas do mundo inteiro na área na área industrial, né? Na área e qualquer área industrial. E quando a gente fala área industrial, a gente está falando na produção, principalmente de bens de consumo, né? Na produção né, de bens de consumo. E, e aí, por que as empresas elas, elas visam muito, elas vão atrás dos projetistas 3D? Justamente por conta das habilidades e dos resultados que esses profissionais trazem. Então, um projetista 3D, ele consegue trazer do imaginário para o virtual. Olha só, interessante. Antigamente não era feito assim. Obviamente que não é, se não é da sua época, da minha, então não é também. Mas antigamente, bem no iniciozinho da era moderna, a gente tinha as criações, né? Os desenvolvimentos de produto, enfim, as criações, mas era diferente. Não era feito um projeto como a gente conhece hoje, né? E nem há anos atrás, por exemplo, como era feito na prancheta, né? Os produtos eram desenvolvidos na raça mesmo, sabe? Pensava assim, como fazer sei lá, vamos partir para uma parada simples. Como é que eu faço para conter uma. Imagina você, ó, se eu chegasse para você há milênios atrás e falasse assim, Gabriela, como é que eu faço para manter, para eu conter uma água, por exemplo, conter uma água em qualquer lugar, uma coisa. Como é que você iria fazer? O que é que você iria pensar? Como é que você iria desenvolver esse produto, vamos dizer assim? Conter o quê? Um tanque? Então, entendeu? Aí já começa os problemas. Pô, mas peraí, você quer que eu contenha água, mas qual é o tamanho? Qual é a quantidade de água? Qual é o volume? Para que aplicação? Para que tudo? Então, antigamente, não era feito meio de qualquer jeito, velho, muito no início. Depois foram se criando os conceitos de projeto 3D, de projeto, né, na verdade, de projeto. Não, vamos ter uns requerimentos, vamos criar assim, tal, tem que ter as premissas, enfim, foi evoluindo até chegar hoje. E Uhum. aí a gente consegue com esse desenvolvimento e com as habilidades e com, os profissionais que projetam em 3D e conseguem trazer do imaginário para o mundo virtual, as empresas conseguem acelerar e conseguem desenvolver de forma mais barata o seu o seu produto, né, para vender, entendeu? É por isso que as empresas pagam aos seus profissionais, pô, os profissionais que têm habilidades específicas, cerca de R$ 10.000 ou até mesmo mais por mês. É. E aí que entra a grande diferença, né, dos profissionais que não têm essas habilidades, né?
por exemplo, de como o Anderson falou, né? Foi se atualizando, foi se evoluindo até chegar nos dias de hoje, né? Quais são os dias de hoje? Os dias que a gente tem um auxílio de uma ferramenta digital, né? Ou de algumas ferramentas digitais que nos auxiliam nesse trabalho, nesse desenvolvimento, mas os conceitos de desenvolvimento, eles ainda permanecem. Então, antigamente, bem antigamente, era feita realmente de forma mais brusca, mas isso foi evoluindo, porque foram percebendo que para se tornar um material, um produto mais barato, né, fabricado em menos tempo e sendo mais assertivo, precisava desenvolver algumas habilidades de desenvolvimento de produto. Então, por exemplo, qual a capacidade, né, qual o volume de água que você quer que armazene, né? E aí, qual a função? Vai ficar exposto no sol? Vai ser interno? Vai ser para consumo? Vai ser o quê? Então, isso acaba que vai evoluindo, né? Então, é o chamado que a gente chama hoje também de conceitos de desenvolvimento. Então, quando você vai criar, né, quando você vai fazer alguma peça, né, por exemplo, o produto que a gente vai mostrar hoje é uma maçaneta. Então, quando você vai criar algo do tipo, você precisa entender qual é a funcionalidade desse produto, né? Como ele vai servir, qual o material, qual a vida, né? Quanto ele vai durar, né? Como ele precisa existir. Enfim, se eu for citar aqui, são séries de fatores. Então, essa já começa a ser a diferença de um projetista 3D. Porque o projetista 3D que tem esses conceitos, né, que tem essas habilidades, que sabe desenvolver bem, que tem essas perguntas já na mente, e o melhor, sabe a resposta de todas elas, é um profissional valioso, né? É um profissional que consegue sim ter excelentes salários. E digo mais, além de ter esses conceitos, também ter habilidades com as ferramentas, né? Porque são elas que vão te proporcionar que você consiga desenvolver muito bem, né? Então, se você tem ideia de um produto, né? Exemplo, uma garrafa de água, você tem ideia desse produto. Você não tem como criar esse produto no físico sem ter ele no virtual, em um CAD, por exemplo. Então, você precisa desenvolver essa sua ideia no CAD. E é isso que as grandes empresas pagam. Pagam um projetista 3D para desenvolver a ideia que eles têm ou que eles estão em desenvolvimento. O projetista 3D ajuda nesse desenvolvimento para o virtual, para que eles consigam fabricar e vender. Com certeza. E esse é uma sequência, né, tipo, é necessidade, demanda e necessidade, né. E aí tem uma Exatamente. coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte: por que tem alguns profissionais que, mesmo nessa área, não conseguem ter altos salários, por exemplo, né. Bom, tem uma coisa que é bem básico, que é bem óbvio, né, mas é claro, o mercado ele e é importante a gente falar isso, né, até para que as pessoas entendam. O mercado ele é muito volátil, né, então tem momentos que está muito aquecido o mercado, a indústria, e a gente que está na área industrial, a gente já sente primeiro já. Quando o mercado está bem, as empresas começam a desenvolver, a investir em novos projetos, para que daqui a algum tempo ela venda, né, esse produto. Então, a gente sente isso lá no começo. Então esse é um fator que não está nas nossas mãos, isso não depende de mim, de Gabriela ou de qualquer outra pessoa, depende basicamente do governo. Então isso é, né, porque é outra história, a gente não está nas nossas mãos, mas a gente vai atrás, eh com o que está nas nossas mãos, né. Então a gente atua com isso. E conta com que as outras coisas corram bem para que tudo fique bom para todo mundo. Mas pensando no que está nas nossas mãos, que é o nosso aprendizado, que é a nossa se preparar para grandes oportunidades, isso sim está no nosso controle, e isso a gente consegue, dominar, né, e ter ações. E aí a gente entende, aí pensando nisso, a gente precisa entender dois parâmetros aí. Um é a capacitação certa para o momento certo. Então, mas como é isso? Existem profissionais que estão na área, que trabalham com projeto 3D, isso em vários segmentos, tá?
não estou área civil, mecânica e tudo mais. Por que esses profissionais, eles não estão nessa faixa etária de salário? É uma pergunta bem interessante, né. E basicamente a resposta para isso é bem simples. Quanto mais habilidades, se você identificar as habilidades certas que o mercado pede, que a indústria, que o mercado, enfim, arquivista, civil, ou industrial de brinquedo, ou automotivo pede, e você se prepara para isso, você seguramente vai ter excelentes oportunidades e você vai conseguir fazer com que essas oportunidades gerem melhores resultados financeiros. Mas para que isso aconteça, você precisa saber ter habilidade específica, ter habilidades específicas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu sou um bom engenheiro, ou não engenheiro, se eu sou um bom profissional que trabalhe com projeto 3D, eu sei modelar num CAD, por exemplo, qualquer, qualquer, mas eu só sei fazer isso. Só sei fazer isso. Eu só sei modelar, pegar o CAD, fazer um 2D, fazer um 3Dzinho, enfim. Só sei fazer isso. Dificilmente eu vou ter excelentes oportunidades. Dificilmente. Por quê? Profissional como você, que sabe modelar num CAD qualquer, tem muito por aí. Muito. Agora, o profissional que sabe modelar no CAD, mais de um, porque aprender o primeiro é mais complicado, mas o segundo em diante já é mais tranquilo, porque você consegue entender como funciona o mundo 3D, né? É mais fácil, é só ferramenta. E aí, se você com essa habilidade de modelar e modelar de habilidade certa, de forma correta, e você souber a engenharia do produto, como conceber o produto, quais os requisitos, você dá um upgrade nas suas entregas, na sua capacidade técnica. E a partir daí você começa a ter mais habilidades. Agora imagina você sabendo modelar no CAD, qualquer, você sabendo desenvolver produto, técnicas de desenvolvimento de produto, como analisar um feasibility de um produto, fazer um modelamento top-down, e você saber validar o produto, olha o quanto de recurso, de resultado você traz para a empresa que você trabalha ou que você está prestando serviço. Seguramente você vai ganhar muito mais. Certo, Gabriel? Exatamente. E para os que estão chegando agora, né? Para os que não conhecem essa área ainda, né? Resumindo o que Anderson falou, se você não conhece essa área ainda, não tem problema, tá? Não tá errado. É uma área que a gente até costuma chamar que é a profissão secreta, porque poucos conhecem. É uma área que está dentro, né? Que entra aí meio que dentro da engenharia também, dos cursos, enfim, mas não necessariamente precisa ter uma graduação, né, para você entrar nessa área. Mas um caminho mais fácil de você encontrar é através da engenharia. Só que poucos engenheiros conhecem essa área, né? Ou talvez já escutaram falar, mas não têm a mínima noção do que é e como trabalha dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Ou até de pequenas empresas também. Então você não está errado se você não conhece essa área, mas você está certíssimo se você identificou essa oportunidade. Porque sim, como a gente já falou aqui outras vezes, todas as empresas precisam de profissionais projetistas 3D para desenvolver seus produtos. Porque sem trazer essa ideia do físico para o virtual, seja em um software, em mais de um software, como o Anderson falou, ou em softwares mais básicos, ou em softwares mais avançados, a empresa precisa de profissionais projetistas 3D. E quanto mais habilidades você desenvolve, né, quanto mais softwares você desenvolve, ou quanto mais você entende como é esse mundo de projetistas 3D, mais você se especializa, mais ainda é seu retorno financeiro e mais ainda você é disputado pelas grandes empresas. Mas o importante, né, e essa nossa live é para isso também, é você entender que essa oportunidade está aberta, que existe essa oportunidade. E que sim, se você está identificando ela, você precisa agarrar essa oportunidade e sim, se preparar para ela. Porque com certeza, ou se você é engenheiro, técnico, tecnólogo, e você já ouviu falar, mas ainda não conhece, né? Se você já escutou ou até conhece, mas nunca se aprofundou,
você vai perceber que é uma oportunidade que, como engenharia, você não vai ver essa oportunidade passando, né? A gente já falou, as vagas de emprego, né? Os cargos estão muito mais abertas para um projetista 3D do que para um engenheiro. Por quê? Porque para você chegar no nível de engenharia, mesmo você tendo sua graduação de engenharia, é um caminho mais difícil, né? Você percorre um caminho mais difícil. Por quê? Porque um cargo de engenharia é um cargo muito alto dentro de uma empresa. É um cargo que requer uma certa experiência, que muitas vezes um recém-formado não tem. E isso você já deve saber com certeza, não é novidade. Então, quando você faz técnicos e tecnólogos, e engenheiros recém-formados também. Então, quando você faz engenharia, que você almeja aquele cargo de engenharia, seja mecânica, civil, enfim, você almeja um cargo que não vai ser necessariamente dado a você naquele momento, porque precisa de uma experiência. E é normal, são cargos altos dentro de uma empresa. Mas como projetista 3D, não. Como projetista 3D, você tendo as expertises certas, você já consegue acesso e a sua vaga é muito bem remunerada também. Tá? E você consegue evoluir muito rápido. É, e eu acho, e assim, eu já vi alguns grandes amigos meus que começaram sendo projetistas 3D e conseguiram pagar a faculdade, velho. Exatamente. E não Não necessariamente conseguia. você está formado, né? Vale lembrar isso. Vale lembrar, você não precisa estar formado como engenharia, né, em qualquer engenharia, para ser um projeto 3D, não precisa. E outra, e assim, eu vou dizer, eu vou até além, eu recomendo fortemente que você comece pelo projeto 3D. Sabe por quê? Porque quando você começa pela parte de mão na massa, vamos dizer assim, né, pela parte que traz mais resultado, quando e se você formar como engenheiro, e se você formar como engenheiro e subir para supervisor, cara, você vai ter habilidades que vão valer muito para as empresas. Projeto 3D, né, desenvolvimento de produto 3D, sem saber as ferramentas que trazem mais resultados, Uhum. entende? Então É. isso é super E então, importante. dentro desse contexto todo, né? Dentro da gente já explicou o que é um projetista, né? Como ele atua, as oportunidades. E dentro desse contexto todo, né? Por que um projeto como esse que a gente desenvolveu, Anderson, você consegue mostrar para a gente? Uhum. Um projeto como esse que a gente desenvolveu te leva a faturar 10K, né? E a resposta está em tudo que a gente falou. Quando a empresa vai desenvolver, né, alguns, no caso aqui a gente está falando de uma indústria automotiva, então, quando ela vai desenvolver um carro, por exemplo, isso movimenta muita grana dentro do mercado em si, dentro da empresa em si. Movimenta muita grana, desde da concepção do carro, né? Da ideia inicial, a gente tem até lives no nosso canal falando como é desde a concepção até o carro estar pronto. Então, quem tem essa curiosidade, vai lá no nosso canal e assiste. Então, a empresa ela investe muito nisso, desde a ideia inicial, todo o desenvolvimento até o final. E essa parcela de investimento do desenvolvimento, né, a gente sabe que tem a parcela de investimento da fabricação, né, que aí entra a produção, enfim, matéria-prima e tudo isso. Mas essa parte do investimento na concepção e o que é super importante, porque quem é que sai na frente hoje? São os carros que têm mais tecnologia, são os carros mais econômicos, são os carros mais leves, que conseguem fazer, né, um km aí por litro melhor, ou os carros ultrapassados, né? Os carros que não têm tanta tecnologia, que não têm tanto conforto, que gastam muito. Quem sai na frente? O mercado é claro. São aqueles carros que quebram mais ou os carros que demoram mais de quebrar, né? Trazendo assim para a linguagem mais popular, né? Uhum. Então, os carros que saem na frente é justamente os melhores. Pô, quando a gente vai comprar um carro, a gente sempre se para e pensa assim, pô, mas esse carro dá um trabalho, é oficina quase todo mês e tal. Ou então, pô, esse carro bebe muito. Então, não, esse carro é sem condições. A gasolina tá R$ 7,90 aí, não tem como. Então, Com certeza. é o que a gente avalia quando a gente vai escolher. Então, por que as empresas investem tanto na concepção do produto? Porque é nessa hora que vai definir o lucro delas lá na frente. Então, se a concepção do produto não sai
com uma qualidade desejada, lá na frente ela não vai ter lucro. Ou então ela vai ficar atrás das outras montadoras, né? Da competitividade. Então, quando a gente pega um projeto como esse, né? Nós, como projetistas 3D, exemplo, Anderson deu um exemplo aí da maçaneta, a empresa que está pagando por ele está pagando porque ele quer um melhor desenvolvimento. Né? O Anderson vai comentar aí sobre alguns desenvolvimentos, algumas dicas de desenvolvimento dessa peça em específico. Mas quando ela paga por isso, ela quer um melhor desenvolvimento. Então ela está contratando um dos melhores projetistas 3D, né? E ela paga muito bem por isso. Então pode ser 10K, pode ser muito mais que 10K. E dependendo da sua habilidade, como o Anderson comentou, né? Se você já tem uma habilidade maior, já utiliza softwares que entregam mais, você consegue desenvolver em muito menos tempo. Então, esse seu lucro é muito maior, né? Porque você desenvolver em menos tempo, você está hábil para pegar outros projetos. Então, é por isso que você consegue faturar essa grana com projetos como esse que a gente está te mostrando. Porque a gente está dando exemplo da automotiva, tá? Mas isso não se resume só à automotiva. Se Não, resume com a certeza. tudo, todas as empresas. Então é por isso que elas pagam muito no desenvolvimento, porque elas querem inclusive economizar na fabricação, né? E que isso é Com importante. certeza. E atrasar o projeto é perda de dinheiro, né. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, um projetista com um nível iniciante, assim, um nível que já consegue trabalhar sozinho, com uma peça dessa aqui, uma maçaneta dessa, o estúdio libera, né, vamos supor, esse design aqui e tal, e aí ele começa a modelar esse produtinho aqui. Tem alguns parâmetros que são bem importantes aqui, né, que é a fixação, que é as conexões, né, ou, por exemplo, até uma outra maçaneta aqui mesmo, ó, que é convencional, né, interna, é comum para todos os carros isso aqui. Um profissional como esse aqui, cara, dá para pagar para ele uns, sei lá, R$ 40 por hora num projeto ativo. O que é projeto ativo? Tá rodando o projeto, né, tá acontecendo, e aí a empresa está faturando, e você consegue alocar um projetista 3D, né, e ganha. Dá para pagar uns R$ 40 por hora, 35, R$ 40 por hora, a depender do contrato. Mas isso só pro profissional. Esse cara vai ganhar em torno de R$ 6.000 por mês. Num projeto de 10 meses, dá R$ 80.000 para desenvolver uma peça dessa, que é mais ou menos um tempo que leva nessa fase do desenvolvimento desse conceitual desse produto, né. Então, olha só o quanto que dá para ganhar e quanto que o mercado está aberto para novos projetistas, né, 3D, entendeu. E eu vou te falar, a gente, e falta, tem momentos que falta mesmo. Entende? Uhum. Então, quer ver um exemplo? Como a Gabriela falou sobre a questão de contratar um projetista bem, etc, para poder, eh, entregar bem o projeto é importante, porque senão os prejuízos são absurdos. Quando a gente fala em transportation mobility, que é a indústria que fabrica caminhão, carro, avião, trem, tudo mais, as cifras são enormes, então tem que ter muito cuidado com isso. Quer ver um exemplo? Essa maçaneta aqui, ela tem essa regiãozinha aqui, né, que é onde o carro, né, você puxa lá para abrir. Essa região aqui, ela vem uma película, né, tem muitos carros de muitos modelos que tem exatamente essa maçaneta aqui, que ela é comum. Essa película aqui, a gente faz um teste de estanqueidade, né. Só que para você projetar ela tem que ter o formato perfeito do encaixe do sheet metal, né, que é da regiãozinha lá onde vai onde vai ter o contato com a porta, e não pode entrar água, porque se entrar água, começa a entrar água no carro, começa a oxidar mecanismo interno, a gente sabe que o carro, ele enferruja de dentro para fora, né, a não ser que tenha uma colisão, alguma batida que afete, né, que agrida. Tem um tio meu, é engraçado isso, né, que na empresa dele, ele quando chegava um carro lá, né, na empresa, ele é um carro da empresa, né, eu acho que até os dele ele fazia isso. Ele desmontava os painéis de porta, sério mesmo, tirava os acabamentos e jogava graxa, velho, interno. Eu lembrei disso agora. Por quê? Porque segundo ele falou assim: "Não, os carros enferrujam de dentro para fora, então eu vou proteger a parte de dentro". Mas por que que acontece isso? Por conta do acesso. Se não cair água, dificilmente vai acontecer, mas se cair água, começa sim a enferrujar. Tanto é que os carros dele às vezes pingava graxa, assim, derretia, assim, era uma coisa de louco. Então,
Então isso aqui é importante fazer. Então um bom projetista 3D que consiga definir isso no 3D, consiga fazer uma simulação, ver se está tendo algum gapzinho para vazamento, cara, isso vale muito, porque tempo é dinheiro. As empresas têm o período, têm um cronograma do projeto e não pode atrasar, Isso. entendeu? Não só atrasar, mas como ter essa insatisfação no pós-venda, né? Porque Exatamente. depois que o veículo está em linha, imagine, dá esse problema, né, com a maçaneta, ou então a maçaneta, esse encaixe que a Anderson mostrou, ele não ficou ok. Então, com um tempo de repetição, né, do abre e fecha, ela começa a desgastar e ficar molinha, né? Você não tem mais aquela trava que ela fica. Então, tudo isso é uma insatisfação no pós-venda. E essa insatisfação vai gerar uma perda financeira para a empresa, né? Lá na frente, porque vai ser algo recorrente. E quando a gente fala o melhor, você falou muito bem, viu, Gabriela? Muito bem sobre a satisfação do cliente. A satisfação do cliente, ele é fundamental para qualquer empresa. Eu diria até, ele é requisito de sobrevivência, porque se o cliente não estiver satisfeito, ele não vai comprar ou o serviço ou o produto. Não vai comprar o carro, não vai comprar a moto, não vai comprar a casa, não vai comprar o brinquedo, mais. E se não compra, a economia não gira. Ela não recebe o dinheiro, não paga o salário e assim sucessivamente. Então, Exato. pensar no cliente ele é super importante. Então, como eu falei aqui, imagine você sendo um profissional que consegue modelar essa películazinha, não só o produto inteiro, mas com uma películazinha que vem aqui, com a espessura certa, fazendo as sessões, os estudos, para que consiga entregar de forma rápida e mais eficaz possível para sua empresa. Ela consegue desenvolver mais rápido, ela consegue chegar primeiro no mercado, ela consegue ganhar mais dinheiro, ela consegue pagar melhores salários. Isso é Isso uma aí. cadeia, é, é um ciclo, né? Isso aí. E respondendo, né, a pergunta da nossa live, é por isso que as empresas pagam acima de 10 mil, né? Anderson citou aí valores, então acima de 10 mil no desenvolvimento como esse. E aí eu te pergunto, né? Com um cargo hoje, né, em qualquer profissão, isso vem tão rápido como com o projeto 3D? Então, um Não. recém-formado consegue ter esse retorno tão rápido, ou nem recém-formado, está na faculdade ainda, galgando, né, alguma posição dentro das indústrias. Então, quando você se pergunta assim, nossa, mas eu estou procurando vaga, eu tenho eu estou na faculdade, eu estou recém-formado, eu tenho idioma, eu tenho experiência no exterior, eu tenho, não sei, tantas coisas, mas eu não estou encontrando, o mercado está difícil. Tá, a gente sabe que o mercado está difícil, mas tem certas posições que não podem abrir, né? Não tem como não ter, né? Tem certas posições que você não pode, não, um engenheiro só dentro de uma empresa faz todo o trabalho. Mas um projetista só dentro de uma empresa não tem como fazer todo o trabalho, né? Então tem certas posições que a gente não consegue não ter dentro da empresa. E a gente sabe que o retorno financeiro é diferente. Porque sem um projetista para conceber essa maçaneta, não tem maçaneta, né? E não só conceber, mas todo desenvolver também. E você falou uma coisa interessante, viu? É, obviamente que todo profissional que atua nesse ciclo é importante. Todos, todo, 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 sim, sim. todo. Não desmerecendo. Não desmerecendo nenhum deles, até porque nós somos engenheiros, né? Não é isso, não Exato. é. É importante a gente falar que nós somos engenheiros formados, mas a ideia aqui é fazer com que você que está assistindo a gente entenda que para você entrar nessa área e ganhar bem, você não precisa ser engenheiro. Não precisa. Na verdade, se eu pudesse pegar meu dinheiro de volta da faculdade, eu tinha pego, velho. Eu juro, de verdade mesmo, porque, bom, enfim, mas esse é outro papo, é uma outra live. É Mas tem outra live. uma coisa interessante aqui, ó. O engenheiro, quando eu falo assim, o engenheiro é o cara que só concebe, só faz a engenharia de produto, né? Só faz a engenharia. Se não tiver o projeto 3D, vai estar meio capenga o projeto. Não vai conseguir avançar tão rápido, porque você não consegue conceber ele num software digital. Mas se for ao contrário, você consegue avançar. Obviamente, se o projetista 3D tiver as noções de engenharia. Até porque se ele não souber, também não vai para frente, não consegue avançar, porque não vai conseguir fabricar, não vai ser possível, enfim, vai dar chupagem, não vai nem conseguir ferramentar o produto, etc.
exatamente. né, o projeto. Então isso é super importante ter essa consciência que você pergunta assim: "Anderson, mas como eu, como um profissional, consigo avançar mais rápido e consigo, evoluir na minha carreira e ter os melhores salários nessa profissão, nessa divisão, nessa área?". Cara, seja um projetista 3D, forme engenheiro lá na frente, se for o caso, ou se você já for engenheiro formado, aprenda a projetar 3D, porque é a ferramenta 3D, é o ato de você saber projetar em 3D, saber fazer uma análise e validar o produto de montagem ou uma análise de fabricação, para que você tenha excelentes salários. Aí eu garanto a você, garanto que você vai ter excelentes posições, não só no Brasil, como no mundo inteiro, entendeu? Exatamente. E é Que é dessa uma forma que você e é dessa forma que você consegue, com que as empresas paguem para você cerca de R$ 10.000 por mês. exatamente. Então a gente está te contando sobre uma profissão secreta, né, que está aí e que você pode nunca ter Poucas tido pessoas contato, sabem. nunca escutou, nunca teve contato, ou já ouviu falar, mas nunca se aprofundou no assunto. Então a gente está aqui te apresentando e te mostrando quantas empresas pagam, nessa profissão, né. Então se você está vendo essa oportunidade, não perde tempo e se especializa. Corre lá, corre atrás que é super importante. E o mercado está crescendo muito, né. Isso aí. Bom, bom demais estar aqui, mais uma live. Segue a gente nas redes sociais, tá, no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn também. A gente está em todas as plataformas. A gente está aqui trazendo consciência e conteúdo relevante para que você viva de projeto 3D de forma sustentável e que tenha excelentes oportunidades no mundo inteiro, de Exatamente. verdade mesmo, tá bom? Então, muito bom, a gente vai se ver na próxima live. Isso Valeu, aí. tchau, tchau. Valeu.